Um homem não identificado salvou uma garota de um carro em chamas, mas não quis ser reconhecido e sumiu. 15 anos depois, ela viu um mendigo com uma enorme cicatriz no rosto. Apoie o melhor canal de histórias do YouTube deixando seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, e bora pra história. Aos 8 anos, Carol Maciel estava cercada por luxo e riqueza desde cedo. Seus pais eram influentes nos negócios e fizeram de tudo para garantir que sua amada filha tivesse tudo o que precisava. Poucos colegas de Carol podiam se orgulhar de ter um motorista pessoal ou uma babá que cuidava deles enquanto seus pais estavam no trabalho. No entanto, apesar de tudo, o senhor e a senhora Maciel tentaram educar sua filha da maneira certa e evitaram satisfazer todos os seus caprichos. Os pais queriam que Carol entendesse que precisava trabalhar por tudo em sua vida e não depender apenas da ajuda deles. Portanto, o casal Maciel planejou um grande futuro para Carol, fornecendo tudo o que ela precisava para alcançar o sucesso. Eles abriram uma conta bancária com uma quantia considerável para ela, destinada a pagar a educação de sua filha em uma universidade prestigiada. A vida de Carol parecia muito calma e previsível na época. Isso provavelmente acontecia porque a garota não imaginava que sua vida poderia ser diferente. Como se para confirmar essa suspeita, algo aconteceu em breve que mudou completamente sua atitude em relação à vida. Foi um dia comum, quando tudo correu como de costume, sem indicação de problemas iminentes. Naquela manhã, o motorista da família, Carlos, levou o senhor e a senhora Maciel para o escritório e depois voltou para pegar Carol e levá-la para a escola. Depois, o motorista fez algumas das tarefas atribuídas pelo chefe da família, levou o carro para a troca de óleo e depois buscou Carol na escola. Mal tendo tempo para um café, Carlos foi buscar o senhor e a senhora Maciel, que haviam terminado o trabalho. No entanto, essas não eram todas as tarefas do dia. O motorista também deveria levar Carol para todas as suas atividades extracurriculares, como aulas de segundo idioma, dança e música. Claro, as atividades após a escola ocupavam muito do tempo de Carol, e ela frequentemente voltava para casa após o anoitecer. Naquela noite, antes de levar Carol para suas aulas, Carlos teve que levar o senhor Maciel ao aeroporto. Era uma viagem não planejada. Descobriu-se que o senhor Maciel precisava voar para o outro lado do país para lidar urgentemente com alguns problemas em uma das filiais da empresa. Portanto, quando Carlos finalmente voltou e colocou Carol no banco de trás para levá-la às aulas, ele estava literalmente prestes a desmoronar de fadiga. A situação piorou ainda mais pelo fato de a viagem não planejada ao aeroporto ter desorganizado o cronograma, e agora Carlos precisava se apressar. Infelizmente, ao entrar em uma curva acentuada, Carlos não diminuiu a velocidade a tempo, e o carro derrapou para o lado da estrada. Como a velocidade estava alta, o homem não conseguiu parar o carro rápido o suficiente, e ele bateu em um monte de entulho de construção que ficou após a demolição de uma antiga fábrica nas proximidades. Era um monte amorfo de tijolos quebrados intercalados com pedaços de vergalhões e vigas se projetando em diferentes direções. Após o acidente, o carro foi imediatamente preenchido com o distintivo cheiro de gasolina. O tanque de combustível provavelmente foi danificado no acidente, causando vazamento. Como Carlos havia parado no posto de gasolina após a viagem ao aeroporto, o tanque estava cheio. O combustível escorreu lentamente para o chão, vazando sob o corpo do carro amassado. A situação era claramente perigosa e imprevisível. É difícil ver de onde veio a faísca, mas ela acendeu a gasolina que vazava do tanque perfurado. Felizmente, havia um ponto de ônibus em frente à antiga fábrica. Como não era muito tarde da noite, havia pessoas esperando pelo ônibus lá. Na verdade, eles se tornaram testemunhas involuntárias do drama que se desenrolava diante de seus olhos. Vejam só! O tanque de combustível provavelmente está quebrado. Vai explodir, gritaram as testemunhas, sem saber o que fazer nesta situação. Alguns deles correram para ajudar, mas o fogo ao redor do carro os fez parar de medo, com os joelhos tremendo. Não, desista disso. É perigoso. O carro vai explodir a qualquer momento, disse o observador mais experiente, que não queria arriscar suas vidas, sabendo o quão perigosa era a situação. Enquanto isso, dentro do carro era um verdadeiro inferno. O motorista estava inconsciente, e a pequena Carol batia as mãos na janela, tentando sair. A porta do passageiro ficou emperrada durante o acidente, e a garota não conseguia sair sozinha. As pessoas no ponto de ônibus gritavam e choravam de horror, e alguém, se recompondo, ligou para o bombeiro.
De repente, um homem aparentemente comum saiu da multidão de espectadores casuais. Com o capuz de uma jaqueta velha sobre a cabeça, ele se dirigiu ao carro em chamas. Ele está louco. Vai morrer, gritou a voz agitada de uma mulher, mas o jovem continuou a andar confiantemente, como se não houvesse medo em sua alma. As roupas do estranho pareciam desgastadas e desarrumadas, e ele se parecia um pouco com um morador de rua. Mas, apesar de sua aparência, o homem tinha um coração valente, pulsando em seu peito. Ao chegar perto do carro envolto em chamas, o estranho pegou um pedaço de tubo que estava por perto e, ordenando à garota para se abaixar, quebrou a janela com apenas um golpe. Então, sem perder tempo, ele alcançou dentro do carro, pegou a garota e a retirou do veículo em chamas. Naquele momento, o casaco rasgado do homem e seus longos cabelos desgrenhados pegaram fogo, mas o corajoso salvador parecia nem notar, correndo para longe do carro enquanto cobria a garota com seu corpo. 3 segundos depois, o fogo alcançou o tanque de combustível, e ocorreu uma explosão poderosa. A garota e seu salvador foram arremessados para longe pela onda de choque. Naquele momento, um homem correu até eles, aquele que havia ligado para o bombeiro 1 minuto antes. Ele pegou a garota do chão e se apressou para a ambulância que tinha acabado de chegar. Enquanto isso, seu salvador tirou o casaco em chamas e, apagando as chamas em seus cabelos, afastou-se rapidamente. Como toda a atenção estava voltada para a garota, ninguém percebeu quando o estranho queimado deixou a cena. Os médicos examinaram Carol, e além de algumas escoriações leves, não encontraram nada que representasse uma ameaça séria à sua vida. No entanto, o médico decidiu enviar a garota para o hospital para observação por alguns dias, para garantir que não houvesse consequências do choque causado pelo acidente. Enquanto ela fazia o exame inicial, a garota virava a cabeça em todas as direções, perguntando onde estava o homem que a salvou, e por que ela não podia vê-lo em lugar algum. Mas naquele momento, ninguém estava realmente ouvindo Carol, pois todos estavam preocupados apenas com o estado de sua saúde. A garota continuou chorando muito, tanto no hospital quanto depois de receber alta. Sentia muita pena do motorista Carlos, que morreu no acidente e a quem ela considerava um amigo próximo. E ela também não conseguia parar de pensar na pessoa que a salvou naquele terrível acidente de carro. Quem era ele? Qual era o nome dele? Embora a garota tivesse pedido aos pais para encontrar esse homem corajoso, a busca deles foi sem sucesso. O estranho misterioso parecia ter desaparecido da Terra, e não havia ninguém que pudesse fornecer informações sobre ele. O tempo passou, e esse acidente mudou a vida de Carol para sempre. Isso despertou o sentimento mais gentil em sua alma, fazendo-a querer ajudar outras pessoas necessitadas. Aos 16 anos, a garota se juntou às fileiras de uma organização de voluntários e, junto com pessoas com ideias semelhantes, começou a ajudar pessoas sem teto e doentes. Carol realmente gostava do que estava fazendo, o que era evidente em seu rosto feliz e seus olhos brilhantes. Aos 23 anos, a determinada jovem já era chefe de uma organização de caridade que ela mesma fundou. Além de seus próprios investimentos, a organização recebia muitas doações de pessoas que não eram indiferentes aos problemas alheios. A organização tinha sua própria cafeteria, e até mesmo seu próprio centro médico, onde pessoas em apuros podiam receber assistência qualificada. Um dia, enquanto servia comida quente na sala de jantar, Carol notou um homem magro e curvado com uma enorme e feia cicatriz de queimadura cobrindo metade de seu rosto. Ele ficou perto da entrada e hesitava enquanto brincava com um boné de beisebol surrado em suas mãos. Sentindo-se desconfortável e envergonhada, a jovem se aproximou do homem e perguntou: "Desculpe, posso ajudar você com alguma coisa? Sua cicatriz está doendo?" O estranho olhou intensamente para Carol e então disse: "Senhorita, eu ficaria muito grato por um prato de sopa quente e algumas fatias de pão. E a cicatriz não me incomoda em nada. A ganhei há 15 anos, quando salvei uma menininha de um carro em chamas. Acredite em mim, já me acostumei com a ideia de que meu rosto é tão feio." Carol não pôde conter suas emoções. Tocando no ombro do estranho, ela disse com voz trêmula: Sou aquela garota que você salvou há 15 anos. Eu estava te procurando por tanto tempo. Por que você saiu tão rapidamente naquele dia?" O homem sorriu de forma constrangida em resposta, enxugando uma lágrima que escorria por seu rosto. Então, ele compartilhou sua história. Acontece que o salvador de Carol se chamava José Silva e passou a maior parte de sua vida nas ruas. O homem nunca conheceu seus pais e cresceu em um orfanato. Ao crescer, o Sr. Silva começou a se envolver em pequenos furtos em supermercados, roubando apenas comida deles.
É claro que esse comportamento causou muitos problemas legais para o ladrão sem-teto. Foi por isso que ele saiu tão rapidamente após o acidente, querendo evitar ser pego pela polícia. Não sei como posso te agradecer, mas por favor, deixe-me te dar algum dinheiro. Posso te dar muito dinheiro para que você possa comprar uma casa e não precise mais viver na rua, ofereceu Carol. No entanto, o Sr. Silva apenas balançou a cabeça e disse que já estava acostumado a viver na rua e não precisava de seu dinheiro. Mas, após trabalhar na organização de voluntários por tantos anos, Carol não estava disposta a abandonar seu plano tão facilmente. Em vez de dinheiro, a garota ofereceu ao Sr. Silva um emprego em sua organização de caridade, que forneceria abrigo, comida quente e um salário por seu trabalho. O rosto do Sr. Silva se iluminou, e Carol percebeu que tinha acertado em cheio com sua proposta. Afinal, mais do que qualquer coisa no mundo, o homem sem-teto queria ter a família que nunca teve. E agora, ajudando outras pessoas pobres como ele, o Sr. Silva sentia que todos os trabalhadores da organização de voluntários eram sua grande família, que cuidava dele e o amava muito. A história de Carol e José Silva nos leva a refletir sobre a capacidade transformadora do ato de salvar vidas, e como um simples gesto de coragem pode deixar marcas profundas nas pessoas envolvidas. A trajetória de Carol, de ser salva por um estranho em um momento crítico de sua infância, para anos depois, se tornar líder de uma organização de caridade, destaca a importância da gratidão e do desejo de retribuir o bem recebido. José Silva, o herói anônimo que arriscou sua vida para salvar Carol, personifica a bondade intrínseca e a coragem que podem ser encontradas nas pessoas menos esperadas. Sua história revela que mesmo aqueles que enfrentam desafios e dificuldades na vida, podem se tornar agentes de mudança positiva quando recebem apoio e oportunidades. A narrativa também ressalta a capacidade de superação e transformação pessoal. Carol, influenciada pelo ato altruísta de José, escolhe dedicar sua vida a ajudar os menos afortunados. Isso nos lembra que, independentemente de nossas origens ou experiências passadas, temos o poder de moldar nosso destino e contribuir para um mundo mais compassivo. Além disso, a história destaca a importância de reconhecer o valor intrínseco em cada indivíduo, independentemente de sua aparência externa ou circunstâncias de vida. A cicatriz visível de José não o define, sua nobreza de espírito e seu ato heróico falam mais alto. Em última análise, a história de Carol e José nos inspira a sermos mais conscientes das oportunidades de fazer a diferença na vida de outras pessoas, a enxergar além das aparências e a cultivar a empatia que pode unir as pessoas em uma comunidade solidária. Essa narrativa é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da bondade e da compaixão pode brilhar intensamente, transformando vidas e criando laços duradouros. Se você gostou dessa história, apoie o melhor canal de histórias do YouTube deixando seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações.